Nessa noite a palavra do Senhor, mais uma palavra do Senhor se encontra em Apocalipse 22, a partir do verso 6, vai nos dizer assim, a vinda de Jesus. Então o anjo me disse, essas palavras são verdadeiras e merecem confiança. O Senhor Deus, que dá o seu Espírito aos profetas, enviou o seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que precisam acontecer logo. Escute, diz Jesus, eu venho logo, feliz o que obedece à palavra profética deste livro. Eu, João, ouvi e vi todas essas coisas. E quando acabei de ouvir, caí de joelho aos pés do anjo, que me mostrou coisas que me mostrou essas coisas e lhe adoraram, mas ele me disse, não faça isso, porque sou servo de Deus, assim como vocês. Amém? João, o apóstolo de Jesus, aquele que viu, que foi arrebatado e Deus mostrou o que ia acontecer. E João viu tudo, Apocalipse, a revelação de Cristo para João. E ele disse, olha, essas palavras são verdadeiras. Por que essas palavras são verdadeiras? Porque essas palavras não é minha, essas palavras não é do pastor Marcelo, da pastora Maria, nem das irmãs, mas essa palavra é de Cristo. É revelação dele, por isso que é verdadeira para o meu e o seu coração. Por isso que ele diz ainda, olha, eis que logo que cedo venho, feliz daquele que guarda a palavra deste livro. Desde o início, o Senhor sempre instruiu o homem a obedecer a Ele, a ouvir a Ele, a entender a palavra dEle e vivenciar a palavra dEle. Desde o princípio da criação, o Senhor fez isso. Ele deu uma ordem, Ele falou o quê? Uma palavra. E o homem tinha que dar ouvido àquela palavra e obedecer àquela palavra. Ele disse, olha, de toda a árvore do jardim que tem, você pode comer, mas não coma do fruto, do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer, certamente morrerás. E o homem obedeceu essas palavras? Não, o homem não obedeceu essas palavras. E o homem continua não obedecendo essas palavras. Veio os profetas anunciando a palavra do Senhor. E os homens não ouviram, os homens não guardaram ela. Veio o próprio Cristo anunciando as palavras. E os homens ainda não ouviram essas palavras e muito menos não estamos guardando essa palavra que é verdadeira e a palavra de Deus. Ele falou, olha, muitas coisas, mostrou tantas coisas que iria acontecer. E por tempo que a gente ouve falando em guerras, rumores de guerra acontecendo, isso é profecia da palavra de Deus. Os profetas anunciavam, os apóstolos, olha Senhor, quando será o sinal da tua vinda? Ele disse, cuidado, para que vocês não sejam o quê? Enganados, porque vocês vão ouvir falar de guerra, rumores de guerra, mas isso ainda é princípios das dores. E está acontecendo nos quatro cantos da terra. A palavra verdadeira se cumprindo. A palavra de Cristo Jesus. Que a gente não espere chegar aqui, coisa mais assombrosa para dar crédito à palavra. Porque ele diz, olha, feliz daquele que ouve, feliz daquele que obedece, feliz daquele que guarda a palavra deste livro, porque céus e terra passará, mas essa palavra que é verdadeira, não, essa palavra, ela não passará, porque a palavra é Cristo, o verbo que se fez carne e habitou entre os homens, se chama Cristo Jesus. Desde o início estava falando dele, e ele virá. Ele veio, ele morreu, ele ressuscitou. Ele disse, olha, estou indo preparar a morada, mas quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo. Ele prometeu, mas a gente tem que cumprir aqui. Andar de acordo com essa palavra. Guardar a profecia deste livro. Porque esse livro é o único que o autor está presente quando a gente está lendo. E é o único livro que tem poder
de salvar e de libertar o ser humano. É a palavra de Deus. Então fique com essa mensagem. Jesus está voltando e os 4 cantos da terra estão sendo abalados. E os 4 cantos da terra vão ser abalados. Por quê? Porque desde que ele mandou os profetas dele anunciar, os discípulos, os apóstolos dele, os homens de Deus, e agora está enviando ainda tem homens e mulheres de Deus pregando essa verdade. Essa palavra, ela está se cumprindo e ela vai se cumprir. Porque Cristo, ele é a fiel testemunha que virá sobre as nuvens. E ele vai levar o povo, aquele que ouviu, aquele que guardou a sua palavra, a palavra verdadeira que é Cristo Jesus. Então fique com essa mensagem nesta noite, que o soberano Deus te guarde, que o soberano Deus ajude que você ouça as palavras que é dita aqui nesse lugar, porque não é palavras nossas. Nós não temos nada para te oferecer, nada nosso, porque tudo que vem de nós não presta, mas o que vem de Deus e tem poder para te libertar, tem poder para te salvar, te resgatar, mudar o quadro da sua vida, o quadro da sua história, porque a palavra, ela é verdadeira e há poder nessa palavra. Aleluia!